Então, pessoal, vou fazer um vídeo aqui breve para falar sobre os experimentos de Lazy Newton, tá? Se vocês olharem lá nas notas de aula do laboratório, a gente tem lá um capítulo sobre esse experimento, né? E a gente tem aqui uma descrição breve das leis de Newton e trabalha um pouco aquela questão das forças, né? Várias forças que a gente costuma trabalhar quando a gente estuda o conteúdo de dinâmica. Em especial, nesse experimento Lazy Newton, a gente tem, na verdade, o que a gente costuma chamar de uma máquina de Atwood, que são basicamente duas massas que estão conectadas através de um fio fino que passa por uma roldana. Então, através da aplicação da segunda lei de Newton para os dois corpos e verificando algumas restrições que a gente costuma utilizar, a gente já utilizou bastante nesse conteúdo de dinâmica, como, por exemplo, um fio inextensível, um fio com massa desprezível, rodana com massa desprezível, a gente consegue chegar num conjunto de equações que relacionam as massas dos corpos, as acelerações que eles estão sujeitos, tá? Então, aqui eu tenho toda a questão da solução da máquina de Atwood e a gente chega nessa equação 9.21 aqui, em que a gente tem uma relação então entre a aceleração, as massas dos dois corpos e a aceleração da gravidade, tá? A ideia aqui desse experimento é a gente verificar justamente se essa expressão ela dá resultados que são condizentes com a realidade, tá? No aparato experimental que a gente tem duas maneiras então da gente verificar a aceleração. Uma delas é utilizando essa fórmula, onde a gente vai pegar uma balança lá e vai verificar as massas dos corpos, e sabendo o valor da aceleração da gravidade, a gente vai conseguir calcular a aceleração a que o sistema vai estar sujeito. Outra maneira é utilizar a cinemática, e a gente vai fazer um cálculo da aceleração através das equações da cinemática, tá? Então, se a gente lembrar um movimento lá que está sujeito a uma aceleração, ele é descrito por essa expressão aqui, né? Então, x igual a v0 vezes t mais um meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, aqui no experimento a gente tem uma figura... Onde é que está a figura? Aqui em cima. Então, a gente vai perceber aqui que a gente tem um trilho de ar e a gente tem um corpo suspenso aqui. Então, ele está sujeito à força-peso, né, como está aqui na figura, e a tensão no fio. Só que a força-peso é maior que a tensão no fio, então ele vai acelerar para baixo. Da mesma maneira, o corpo que está aqui em cima, que a gente costuma chamar de carrinho, né, ele está sujeito a uma força normal, a força-peso, e também a tensão que vai fazer com que ele acelere lateralmente. Então a aceleração dos dois corpos é a mesma porque o fio é inextensível, né? Tem o mesmo valor em módulo. Mas se a gente olhar aqui no trilho de ar, assim como a gente fez lá para o experimento de queda livre, a gente tem dois sensores. E esses dois sensores aqui permitem que a gente verifique o tempo necessário para o carrinho que está aqui em cima transladar essa distância. Como a gente sabe que esse é um movimento que está sujeito a uma aceleração, né, a gente pode verificar o seguinte: se a gente pegar e colocar o sensor numa certa posição aqui, colocar o carrinho, ele tem um pininho aqui em cima que vai atravessar o sensor, fazendo com que ele ative, colocar esse carrinho imediatamente antes do sensor, e então a gente tem aqui um ΔX, e ele vai atravessar essa distância, e a gente vai conseguir saber qual que é o ΔT para que ele percorra essa distância, tá? Então, se a gente fizer um gráfico disso, a gente deve ter como a velocidade inicial vai ser nula, porque a gente vai colocar o carrinho muito próximo do primeiro sensor. A gente vai ter, se a gente fizer um gráfico de ΔX em função do tempo, como a gente vai fazer essa medida para vários valores de distância diferentes, a gente vai ter uma parábola, porque é um movimento acelerado, tá? Só que assim, a gente tem trabalhado com a questão da regressão linear para poder determinar alguns parâmetros com uma certa qualidade superior a gente pegar um ponto só. Só que a gente não pode pegar e aplicar uma regressão linear aqui, porque isso daqui é uma curva que tem uma tendência quadrática, né? Então é inadequado a gente fazer uma regressão linear e esperar alguma coisa com significado físico aqui dessa regressão, tá? Mas o que a gente pode fazer
é o que a gente chama de um processo de linearização dos nossos dados. Então, se a gente pegar e fizer um gráfico de ΔX em função do tempo ao quadrado, então a gente vai lá, a gente faz o experimento, a gente tem lá um valor de tempo T1 e uma certa distância ΔX1. Tempo T2, um ΔX2. Se a gente pegar e fizer um gráfico, então, dessa maneira aqui, com valores de tempo e valores de ΔX, a gente obtém algo assim, que é a parábola. Mas se a gente pegar dessa tabela e criar uma nova tabela, onde a gente vai ter valores de tempo ao quadrado e valores de ΔX, a gente vai ter T1 ao quadrado, correspondente a um ΔX1, T2 ao quadrado, correspondendo a um ΔX2, e assim por diante. E a gente fizer um gráfico aqui de ΔX em função de tempo ao quadrado, a gente vai obter algo que vai ser retilíneo, tá? Então aqui é adequado a gente pegar e fazer uma regressão linear, e através da regressão linear a gente vai conseguir obter o valor da aceleração com uma boa qualidade. Então a gente acaba tendo duas maneiras de determinar a aceleração. Uma é através da regressão linear e outra é através da equação 5.21 aqui, 5 não, 9.21, em que eu utilizo os valores das massas para a gente poder determinar o valor da aceleração. Então a gente percebe que a gente tem duas maneiras, e se a gente tem duas maneiras, a gente pode comparar essas duas maneiras. Como a gente está pensando isso como um teste da segunda lei de Newton, a gente vai assumir que o valor obtido através da cinemática seja o nosso valor de referência. Então a gente quer testar se esse valor que a gente vai obter através das leis de Newton ele corresponde bem àquele valor lá obtido através da regressão linear, né? E como que eu vou obter esse da regressão linear? Então, se a gente voltar aqui para a equação de cinemática, a gente tem essa expressão aqui, mas se a gente considerar que a velocidade inicial é muito próxima de zero, a gente pode deixar isso nessa forma aqui, né? Δx é igual a 1 meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então esse processo aqui é chamado de linearização. Só que veja que nem toda equação pode ser linearizada, tá? O que é linearização, né? É aquela transformação de variável que ao invés de fazer o gráfico em função de t, eu faço ele em função de t ao quadrado. Isso torna o gráfico uma reta, e é por isso que é chamado de linearização, tá? Então, basicamente, isso é uma mudança de variável. Ao invés de eu fazer o gráfico em função de t, eu faço em função de t ao quadrado. Isso aqui seria uma nova variável, vou chamar de tal. Então, eu posso escrever aqui ΔX é igual a 1 meio de a vezes tal. E por que eu não posso dizer que toda equação pode ser linearizada? Se a gente tivesse, por exemplo, aqui aquele termo mais v0 vezes t, se eu fosse pegar e fazer essa transformação de que t ao quadrado corresponde a tal, quando eu fosse pegar e fazer essa linearização aqui, eu teria que escrever essa equação como sendo 1 meio de a vezes tal, mais v0 vezes raiz de tal. Então essa equação não é linear. Então eu não consigo fazer linearização para toda equação. Mas se em condições eu tomar cuidado para ter condições específicas, como por exemplo a velocidade inicial ser nula, aí eu posso fazer isso e aí eu vou poder comparar simplesmente essa parte aqui, ó, com a equação da reta. E aí eu vejo o seguinte, se eu fizer o gráfico então de ΔX em função de tal, que é o meu t ao quadrado, eu consigo transformar essa equação aqui em uma reta, portanto eu posso comparar ela com a equação da reta. E aí eu percebo o seguinte, o que está no meu eixo horizontal? É o tal. Então o meu tal corresponde ao x. O que está no meu eixo vertical? É o ΔX. Então o meu ΔX corresponde ao y. Veja que tudo aquilo que multiplica o x é sempre o b, né? E aqui no caso eu vou ter mais zero, né? Porque eu estou tomando cuidado para que o meu v0 seja zero, né? Para poder fazer essa linearização, então não tem outros termos aqui. Então pode ser que eu estou somando zero, então o meu a aqui corresponde a zero. Então, se a gente fizer a regressão linear, o a não vai dar bem zero, mas ele deve ser uma coisa próxima disso. Então, mas o que é interessante aqui é a gente notar essa interpretação física, né? Que muda em cada experimento. Se a gente pegar lá a lei de Hooke, o B aqui, o coeficiente angular, ele corresponderia à constante da mola no gráfico da força em função da distensão, né? Agora a gente tem um gráfico do deslocamento em função do tempo ao quadrado, e a gente percebe que o B corresponde
é justamente a aceleração dividido por 2, né? Um meio de A aqui. Então, a gente tem uma maneira interessante de a gente pegar e obter bons valores da aceleração através de 2 vezes o coeficiente da regressão linear. Então, a ideia é que a gente faça esse tipo de análise sempre, tá? Que a gente tem um gráfico. E aí a gente faça essa regressão linear e obtenha, através desses coeficientes, bons valores para as constantes físicas que a gente procura nos experimentos. Então, veja que a aceleração, nesse caso aqui, é uma constante no movimento, né? Veja que as condições durante o movimento não mudam, ou não mudam apreciavelmente, né? A gente teria ali uma força de arrasto nos corpos que se deslocam, mas ela é muito pequena, porque a gente tem uma velocidade que, na verdade, não é muito alta, né? Então, a força de arrasto ela não é algo muito relevante aqui. Então, através da cinemática a gente calcula essa aceleração e através lá da dinâmica também. Então, a gente pode fazer o que a gente chama de cálculo de erro percentual entre esses dois valores, né? Então, se a gente tem um valor da aceleração que a gente vai considerar um valor de referência, que é o da cinemática, né? Que é esse aqui, né? Que é 2 vezes o valor do coeficiente da angular da regressão linear do gráfico da posição em função do tempo ao quadrado. E a gente também vai ter um valor da aceleração que a gente quer comparar, que é o da dinâmica, né? Que é o da equação 9.21. E aí a gente pode calcular um erro percentual da seguinte maneira. O erro percentual vai ser um valor que vai ser dado pela razão aqui, pelo módulo da razão entre o valor que a gente obtém, né? Eu estou chamando aqui de x, né? Menos o valor de referência sobre o valor de referência, tá? Chamo de x aqui porque esse tipo de equação aqui é muito usado em vários experimentos, então a gente chama de x genericamente como uma variável que a gente vai calcular. Então, isso aqui a gente vai multiplicar por 100. Por que isso aqui seria um erro percentual? Porque se você pegar aqui, por exemplo, tiver uma diferença de 100% esses dois valores, então quer dizer que você tem que x é o dobro do x de referência, se calcular aqui 2x de referência menos x de referência, você vai ter x de referência dividido por x de referência vai dar 1. Então, isso é uma diferença fracional entre os dois, né? E aí o 1, ele representa o quê? 100%. Por isso que a gente multiplica por 100 depois. Para a gente ter um valor lá que vai ser tipo 10%, 5%. Então é meio que uma ferramenta aqui para a gente ter como comparação com quando a gente conhece um valor de referência, tá? No experimento é relativamente simples, tá? Ele vai ser, de certa forma, similar lá ao que foi feito na queda livre, né? Que a gente tinha lá um gráfico da posição em função do tempo, mas a gente não vai usar esse específico, apesar de ser uma das questões que a gente vai ter lá no questionário. E a gente tem um gráfico do deslocamento em função do tempo ao quadrado. Esse é o que a gente vai fazer a regressão linear, o outro não precisa, tá? E através dessa regressão linear a gente calcula então o valor da aceleração. E aí com esse valor da aceleração a gente calcula também ele através da dinâmica e calcula o erro percentual que a gente vai ter entre os valores obtidos através da dinâmica e obtido através da cinemática. Notem também que a gente tem dois conjuntos de dados, tá? Porque a gente usa duas massas diferentes para o carrinho, tá? Então a gente vai ter lá uma aceleração para o carrinho com discos, tá? E uma aceleração para o carrinho sem discos. Então a gente vai ter dois valores diferentes. Eu peço para vocês fazerem os gráficos desses dois conjuntos de dados sempre juntos, tá? Então você vai ter lá Δx em função do tempo, você vai ter um conjunto de dados para o caso sem discos, tá? E outro conjunto de dados para o caso com discos. E aí depois a gente vai fazer o gráfico linearizado, então, que a gente vai fazer então essa mudança de variável, ao invés de fazer o gráfico em função de tempo, a gente faz em função do quadrado do tempo, que a gente calcula através dos valores de tempo que a gente já tem, né, que a gente mediu lá experimentalmente. E aí a gente vai ter duas retas aqui. Uma reta que vai ser, então, corresponder aos 100 discos e uma reta que vai corresponder ao com discos. E aí, para esses dois casos, a gente faz a regressão linear
E através das equações da regressão linear, a gente vai ter lá como calcular, então, um valor de referência para cada um dessas duas curvas aqui, tá? As duas retas. E depois calcula lá através da dinâmica e depois calcula o percentual. E para finalizar lá, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: a gente assume que o valor de referência da aceleração da gravidade seja 9,8. Mas na verdade a gente sabe que a aceleração da gravidade ela não é constante, então cada local do planeta vai ter um valor de aceleração diferente. Então se a gente pegar essa equação 9,21 e inverter, a gente consegue escrever g como sendo uma fração vezes a aceleração. Então, se a gente pegar esses valores medidos através da cinemática e embutir aqui no lugar da aceleração, a gente vai ter como calcular o valor da aceleração da gravidade, tá? Então eu peço para vocês fazerem isso também como sendo um passo final, tá? Bom, é isso, e se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato através lá do fórum que tem lá na própria página da disciplina ou através do horário de atendimento de sexta-feira, tá? Até mais.